Olá, muito boa noite para você, TN2 está no ar. E a gente já começa essa edição falando de violência, tá? Uma vendedora foi violentada durante um assalto que aconteceu em Vila Velha. O suspeito é esse homem que está aparecendo aqui pra gente no LED, tá? Além de roubar o dinheiro, ele trancou a vítima no banheiro e a obrigou a fazer sexo oral. As fotografias são as capturas da ação do criminoso dentro de uma loja de doces. O homem de camisa rosa aparece com a mão na cintura, depois retirando a arma, que fica totalmente visível nessa outra fotografia, onde ele está perto de uma porta. O crime foi no domingo, perto do meio-dia, numa doceria que fica nesta rua, na Praia da Costa, em Vila Velha. No momento do crime, havia uma funcionária no local. Além de roubar, o bandido ainda abusou sexualmente dela. A polícia militar chegou e encontrou o estabelecimento com as portas de aço abaixadas. Foi aí que os moradores aqui da região contaram que tinha uma funcionária lá dentro. Eles então acionaram os donos do estabelecimento. Minutos depois eles chegaram e então conseguiram abrir as portas e encontraram a funcionária que estava presa no banheiro. Essa funcionária relatou ao policial militar que estava no início do serviço, perto do horário de abrir a loja, perto de meio-dia de domingo, quando esse homem chegou, apontou a arma, anunciou o assalto, prendeu ela dentro do banheiro, pegou R$400 do caixa e também o celular da loja. Só que antes de ir embora, ele foi até o banheiro, apontou a arma para a cabeça dessa funcionária e a obrigou a fazer sexo oral. Depois disso, ele foi embora, mas deixou a funcionária presa no estabelecimento. 4 dias depois do ocorrido, a funcionária publicou em suas redes sociais as imagens do assaltante e um texto relatando o ocorrido. Em um dos trechos, escreveu que tenta não deixar a tristeza e o medo transparecer. Em outra parte, agradeceu a família, os chefes e amigos que estão ao lado dela. A vítima estava trabalhando na loja, que fica na rua 15 de novembro, mas não quis gravar entrevista e pediu para o local não ser identificado. Ela ainda sente medo. Contou que está abalada e assustada com a repercussão que o caso tomou pelas redes sociais. Que absurdo, né, gente? A Polícia Civil afirmou apenas que, caso a vítima tenha registrado um boletim de ocorrência, o caso será investigado. Foi solta pela justiça a mãe da jovem morta por um tiro acidental em Vila Velha. A mãe de Nayane Gonandi, de 32 anos, ganhou liberdade provisória após passar por audiência de custódia. Nayane foi atingida por um único disparo na axila, no bairro Aribiri. Ela chegou a ser socorrida, mas morreu a caminho do hospital. A garrucha, calibre 22, disparou quando a mãe da jovem limpava o móvel onde a arma ficava guardada. A Polícia Civil afirmou que a garrucha é antiga e não teria mais meio de segurança eficaz. Por isso, só pelo fato de estar com munição, já oferecia risco se alguém a manuseasse. A mulher foi presa logo após prestar depoimento. Na decisão, a juíza considerou o fato de que Lucimar Gonçalves Gonandi, de 56 anos, tem residência fixa e trabalha. A magistrada também não estipulou fiança. Gente, olha só, tá tendo protesto em Vila Velha, viu? A manifestação é dos familiares da menina morta por ser atingida após um disparo enquanto brincava na porta de casa. Vitor Zucolotti já está aqui com a gente e vai trazer os detalhes ao vivo. Vitor, meu amigo, boa noite para você. E minha amiga, boa noite para você, boa noite a todos que acompanham o TN2. Pois é, esse já é o terceiro protesto organizado pelos familiares da Kemily Vitória, que tinha apenas 9 anos. Hoje faz uma semana que a Kemily acabou perdendo a vida, acabou sendo baleada enquanto brincava na calçada, na frente da casa dela, quando 2 homens passaram encapuzados atirando e a Kemily acabou sendo baleada. Isso aconteceu ali na Ilha da Conceição, na região da Grande Santa Rita, em Vila Velha. A Kemily chegou a ser socorrida, mas aí, infelizmente, ela não resistiu, foi baleada na cabeça. Além dela, durante a ocasião também, acabou sendo baleado um adolescente de 17 anos, o Brenderson dos Reis, que também não resistiu. O protesto ele segue ali na região da Grande Santa Rita, próximo ali onde ela mora, né? Os familiares também participam com cartazes, pedem justiça e também soltam fogos, rojões e também estão utilizando ali balões brancos, cantando, impedindo o trânsito em protesto. Eles pedem resposta, né, para o caso da Kemily e também do Brenderson e de outras pessoas que estão sofrendo com a violência, com a guerra do tráfico ali na região da Grande Santa Rita. Nós estamos falando daqui porque em outros protestos, infelizmente, a imprensa acabou sendo
hostilizada nas ocasiões. A Polícia Civil continua investigando o caso, mas até agora a gente não tem nenhuma atualização. As investigações seguem e é claro que assim que a gente tiver alguma novidade, a gente volta a falar desse caso que chocou bastante. A Kemily Vitória tinha apenas 9 anos e há uma semana acabou perdendo a vida enquanto brincava na frente da casa dela. São essas as informações. Eu volto com você aí no estúdio, Bruna. É uma criança, né, que perde a vida para a violência. É sempre muito triste a gente tratar desse assunto. Vitor, obrigada aí pelas informações, meu amigo. Bom trabalho para você. Gente, um homem foi morto pelo sobrinho após uma briga por causa de bebida alcoólica. Isso aconteceu no sul do estado. Paulo Sérgio Mendonça Gomes, de 47 anos, foi atingido por golpes de faca. Mesmo ferido, ele conseguiu pegar a arma e perfurar o sobrinho, mas ele acabou morrendo em uma praça em frente à Igreja Católica de Rio Novo do Sul. O sobrinho da vítima, de 31 anos, foi encontrado com a faca do crime na mão. Ele foi socorrido pelo SAMU e levado para a Santa Casa de Cachoeiro, onde está internado sob escolta policial. E agora a gente fala da violência, só que nas estradas, tá? Uma mulher morreu presa às ferragens em um acidente no sul do estado. Na região serrana, um motorista morreu carbonizado. A carreta que transportava madeira tombou após perder o freio em uma curva. O incêndio começou em seguida. O motorista de 38 anos não conseguiu sair da cabine. O corpo dele precisou ser resgatado das ferragens. O acidente aconteceu na rodovia ES 146 em Alfredo Chaves, na localidade de Barra do Batatal. Um jovem que estava no carona teve ferimentos leves. Ele foi socorrido para o pronto atendimento do município. O fogo foi controlado pelos bombeiros. Os nomes das vítimas não foram divulgados pela polícia. Em Cachoeiro de Itapemirim, uma batida envolvendo 2 veículos tirou a vida de Rejane Aparecida Barbosa, de 36 anos. Ela estava no Celta. O corpo também ficou preso às ferragens. A batida aconteceu no bairro Aeroporto. O motorista do outro carro foi socorrido pelo SAMU e levado para a Santa Casa da cidade. As causas e a dinâmica do acidente não foram divulgados. Olha só essa história. Uma professora teve o braço fraturado durante uma briga na saída de uma escola estadual da Serra. O vídeo mostra o momento da confusão. Tá aí, ó. Os jovens trocam chutes, socos. Um grupo estaria esperando 2 alunos na saída da aula. Um dos alunos, a gente observa que seria do 9º ano, chega a cair, mas logo se levanta e volta para a briga. Funcionários da escola, que fica em Jardim Tropical, tentaram separar os meninos, mas também acabaram agredidos. Uma professora de biologia teria fraturado o braço aí durante essa confusão. Que absurdo, né? A Secretaria de Educação do Estado informou que a Polícia Militar foi acionada no momento do ocorrido e que o Conselho de Escola vai se reunir para dar os devidos encaminhamentos enquanto aos envolvidos. Um homem morreu e outro foi baleado. Isso aconteceu na Serra. O crime foi perto do terminal de Carapina. A polícia está tentando identificar os suspeitos. O corpo do homem ficou caído na calçada em frente ao terminal de Carapina. O crime aconteceu na madrugada dessa quarta-feira. Ele foi morto a tiros. No mesmo atentado, um jovem foi baleado. Chegaram para tomar cachaça. Meu irmão atendeu os 2 aqui e, em questão de 10 segundos que meu irmão foi lá dentro, ele já ouviu disparos. Com medo, os homens saíram correndo aqui, ó, em direção ao terminal de Carapina. Mas não teve jeito. Um dos rapazes acabou baleado e caído aqui, ó, morto. Já o outro, de aproximadamente 22 anos, também foi atingido. Ele entrou no terminal e pediu ajuda. O jovem ficou caído dentro do terminal. Ele ficou desesperado. Passageiros que aguardavam o coletivo tentavam tranquilizá-lo. Fica quietinho aí, tá? A viatura vai vir aí, filho. Ele foi socorrido e passa bem. Já a vítima morta foi levada para o Departamento Médico Legal em Vitória, onde aguarda identificação. Ainda de acordo com testemunhas, o assassino estava descalço com uma camisa vermelha amarrada na cabeça. A região onde aconteceu o crime é considerada perigosa. A distribuidora só atende atrás das grades. A situação de madrugada, segundo esse comerciante, é pior ainda. Aqui é um local onde tem muito noia, entendeu? A maioria das confusões acontece lá pelo terminal. Agora aqui na frente aqui eu nunca presenciei nada disso, entendeu? Mas ao redor aqui sempre tem acontecido esse tipo de situação, sim. Informações que possam ajudar a polícia podem ser repassadas ao Disque Denúncia 181.
Olha, um incêndio destruiu o prédio e todos os documentos do cartório de registro civil e tabelionato de Itapemirim, no litoral sul do estado. As investigações apontam que a ação pode ter sido planejada. O delegado responsável pelo caso afirmou que essa é a segunda vez que o local é incendiado e que vão investigar para identificar a autoria. O cartório abrigava inúmeros documentos históricos do município, entre as perdas, livros de registros de nascimento, casamentos e óbitos, procuração pública e testamentos. As chamas foram contidas pelas equipes do Corpo de Bombeiros e ninguém ficou ferido. O caso seguirá sendo investigado pela Polícia Civil. E a seguir, o churrasco do crime. O homem roubou uma picanha e escondeu na cueca. A peça custava mais de R$100. Não sai daí não que a gente já volta. TN2 está de volta. Gente, olha essa história. Um vídeo que circula pelas redes sociais mostra o momento em que um rapaz rouba uma peça de picanha em um supermercado em Mimoso do Sul e esconde o produto, sabe aonde? Na cueca. O valor da peça furtada é de R$128. O proprietário do local relatou que essa não é a primeira vez que os bandidos agem no local. No dia anterior, houve outra tentativa de roubo parecida. O empresário diz que não vai registrar um boletim de ocorrência porque já está cansado de não ter retorno. É muita cara de pau e prejuízo aí para o comerciante, né, gente? Olha só, o preço da gasolina aumentou mais de 40% no ano passado, segundo a Agência Nacional do Petróleo. E por conta disso, tem muita gente trocando o carro pela moto. É uma maneira de tentar diminuir esse custo, né? Vamos ver. De diversos modelos, cores variadas, as motocicletas estão em alta no mercado. Mas as atenções não estão nos detalhes. Está no tanque de combustível. Se locomover nas duas rodas é mais econômico. Por exemplo, eu tenho um carro que é automático. Ele faz 10 km por litro. Uma moto dessa essa ACG 160, ela chega a fazer 40. Se não exagerar, não acelerar muito, ele consegue fazer até 45 km por litro. Então, se você botar na ponta lá no final do mês, a diferença é a parcela da moto que ele está pagando. Para a população habilitada, vale mais a pena. E o crescimento nas vendas é certo, já está visível. Mais ou menos numa faixa de uns 30% que aumentou. Muita procura devido a essa alta no preço do combustível. No ano passado, a gasolina cresceu 46%, segundo a ANP. Esse ano, os preços continuam subindo. Aqui na capital, a média é de R$ 7,29 o litro. Em Cachoeiro, por exemplo, teve litro encontrado a quase R$ 8,00. Em contrapartida, a gente vê também um aumento do emplacamento de motocicletas. Segundo a Federação Nacional de Distribuição de Veículos Automotores, o aumento do emplacamento de motocicletas foi de 50% se comparado com o primeiro semestre de 2020. E se há aumento na procura pelas motocicletas, também, é claro, aumenta o número de pessoas que procuram autoescola para poder tirar a carteira. Tem essa questão do combustível, que muitos alunos relatam isso para a gente. Vou vender o carro, vou andar de moto, né? Então, às vezes o cara vem fazer uma adição de categoria e aí ele prefere, né, encostar o carro ou vender e andar de motocicleta, porque é mais barato. Tem a questão do trânsito também, tem a questão do trabalho, o pessoal que vai trabalhar em aplicativo, né, está desempregado. E se a gente está falando de economia, tirar carteira para motocicleta e carro logo de vez, no final das contas, pode sair inclusive mais barato que procurar uma segunda habilitação mais tarde. Se ele fizer a matrícula para carro e para moto, né, ele paga mais barato do que se ele fizer uma categoria, né, e depois voltar, né, para fazer uma adição. Pois é, mas muita gente não pode deixar de vez o carro, né? Então uma opção acaba sendo o kit gás. Mas olha só, tem que tomar muito cuidado, porque 2 empresários foram presos acusados de fazer adaptação de veículos para uso natural, para uso do gás natural, só que de maneira irregular. As imagens mostram os policiais em uma das oficinas clandestinas, instaladora de gás natural veicular em Cariacica. Uma Kombi foi encontrada passando por manutenção. O local foi fechado e o dono preso. Outra empresa, também localizada em Cariacica, foi interditada e o proprietário detido. O estabelecimento não tinha autorização para oferecer o serviço. A operação foi realizada pela Delegacia do Consumidor, em parceria com o IPEM. O primeiro foco foi empresas clandestinas, oficinas e instaladores de kit gás veicular de forma clandestina. Elas instalam sem a empresa ter autorização do Inmetro para isso, então a gente não pode atestar
que aquele material que foi instalado é um material que não vai causar um perigo ao consumidor. Os policiais também cumpriram mandados de busca e apreensão em outros estabelecimentos que estariam falsificando documentos para a legalização do kit de GNV. Esses mandados foram cumpridos em lojas oficiais, elas têm autorização de funcionamento, mas elas poderiam estar fornecendo uma documentação para que essas empresas clandestinas legalizassem veículos que às vezes estavam reprovados, com material ou cilindro ou uma válvula reprovada. Essa é a segunda fase da operação. 5 empresários foram presos, 5 empresas fechadas. Outras 2 estão sendo investigadas. Elas são suspeitas de fornecerem documentação falsa para a legalização do kit gás. O titular da Delegacia do Consumidor afirma que tanto quem instala o kit sem autorização como quem atesta certificação falsa cometem crimes. Instalar produto de alto grau de periculosidade é crime, é previsto no Código de Defesa do Consumidor, empresário pode ser preso. Fornecer essa documentação também é crime, isso é uma falsificação. Ele alerta ainda sobre os riscos de instalar o kit de gás no carro sem a devida certificação. Pode causar dano ao patrimônio do consumidor, isso pode causar um problema elétrico, uma pane elétrica, pode pegar fogo no carro, mas o maior risco é quando você instala um produto que não tem a devida origem, que não tem a devida autorização, não foi analisado e qualificado por um órgão certificado pelo Inmetro, o maior risco realmente é o perigo disso daí estar vazando um gás e estar expondo todo mundo a um perigo de incêndio e explosão. É um perigo danado mesmo, né, gente? 7h38, pausa rapidinha e na volta a gente vai falar de uma apreensão de dinheiro falso que aconteceu em Vila Velha. As notas chegaram pelos Correios. Não sai daí não, que a gente já está voltando. TN2 está de volta. A Polícia Federal prendeu em flagrante um homem recebendo notas falsas pelos Correios. O homem de 34 anos foi preso quando recebia encomenda de cédulas falsas em uma agência no bairro Santo Inês, em Vila Velha. A ação se iniciou após a área de segurança dos Correios informar a PF que haveria uma encomenda suspeita. Os policiais então acompanharam o momento em que o homem retirava a encomenda e a prisão foi feita em flagrante. Aos policiais, ele confessou que adquiriu as notas por um aplicativo, mas que não sabia informar quem seria o vendedor. O preso foi levado para a Superintendência da Polícia Federal e será conduzido para o sistema prisional. TN2 vai ficando por aqui, mas eu estou te esperando amanhã no TN1, meio-dia, tá? Combinado? Até lá. Tchau, tchau.